Oi, obrigada. Oi, chegamos por aqui, chegando com muito assunto e hoje iremos falar de traição. Quem nunca foi traído, né? Diz que quem nunca foi tá sendo ou vai ser. Eu acho que a gente prefere ter sido, né? Deixar no passado. E vamos falar de um assunto que talvez você fale assim, Cleo, pra que isso agora? Traição de Zezé de Camargo e a Zilu. O casal que foi mais conturbado, a traição que a gente trouxe para vocês, porque falamos num vídeo agora esses dias da Graciele Lacerda, a esposa do Zezé. Me choveu de comentário, o vídeo explodiu, você pode até dar uma olhadinha aí no feed que você vai ver. E aí o pessoal metendo a ripa na Graciele Lacerda, falando agora com a Zilu, que coitada, que o Zezé traiu a Zilu, e aí o que a gente foi investigar? Será que realmente o Zezé tinha traído a Zilu? Porque todo mundo fala, né, e tal. Não é de ver que traiu? Fofoqueira. E a gente conta, fofoqueira mesmo. E, gente, todo mundo sabe que aqui na Boa, na Rádio Boa, a gente toca muito o Zezé de Camargo e Luciano, inclusive a dupla mais tocada. Eu falo sempre que é o mito da música sertaneja, mas igual o caso do Neymar, profissional é profissional, pessoal é pessoal. Enquanto pessoal, o Zezé pisou na bola com a Zilu. E a gente trouxe algumas falas para você entender. Se você não é do universo sertanejo, não ficou por dentro dessa fofoca, aqui na Boa a gente vai te colocar por dentro. E é até bom para você ficar aí de olho aberto, porque se estiver acontecendo com você igual aconteceu com a Zilu Camargo, você vai ficar esperta. Vamos começar aqui contando como que a Zilu recebeu essa notícia, como que ela descobriu. Tem vídeo da Zilu, tem vídeo do Zezé, fica ligadinho, presta atenção, porque eu quero a sua opinião, que o assunto é babado. Eu sempre soube que o Zezé dava as escapulidas dele, mas nada concreto, assim, de que, sei quem é, sei o que tá fazendo, nada. E eu sempre larguei de lado, até pela família, pelos filhos. Eu queria construir a minha família, o amor maior era da minha família. Quando surgiu essa pessoa que tá com ele hoje, eu tentei, por 3 anos, salvar meu casamento. Porque o Zezé sempre foi uma pessoa muito presente, como marido, como pai, em casa, muito caseiro e tal. Então eu não tinha como saber que tinha outra pessoa na vida dele. E um amigo nosso em comum, ele me chamou no hotel e ele pôs o Zezé no Viva Voz para falar da menina, para me contar da menina. E eu tive todas as provas ali. Conversei com ele sobre a menina. Falei, a história é isso, é verdade? Ele falou, é verdade. Ele foi honesto? Foi honesto, falou, é verdade. E não pergunta pra mim quem eu amo mais, se é você, se é ela, porque eu não sei te responder. Você viu aí no vídeo, a Zilu diz que sempre o Zezé deu as escapulidas dele. A gente viu a fala dela, essa entrevista dela é antiga, mas ela sempre traz a mesma verdade, a mesma história, que o Zezé traía, que de repente ele mudou totalmente, que foi Safadinho. Quando a Graciela apareceu. E aí a gente tem um vídeo onde o Zezé, num podcast, assume que sempre foi mulherengo. E ele sempre traiu a Zilu. Eu achei tão feio essa fala do Zezé. Eu acho que expôs a Zilu, vamos ver. Sempre isso. Mulheres bonitas igual a Gra, eu tive o quanto eu quis durante a minha vida. Sabe que eu tive uma época na minha vida, de 92 até 2005, mais ou menos, que eu era bagaceira. Eu passava o rodo mesmo. Eu não nego isso. Mas eu não nego isso. Você pode me acusar de... Zezé passou o rodo. Você viu? O Zezé diz que mulheres bonitas igual a Gra, ele teve a rodo. Que ele traía mesmo, que ele não tava nem aí. Só que a Gra... Vamos falar a verdade. Vem cá, olho no olho. Você acha a Gra tão caminhão de areia assim? Você acha, Felipe? Mais ou menos. A Gra é linda, mas ele falar que mulheres bonitas igual a Gra ele teve aos montes, eu vou te dizer o seguinte, eu não trouxe aqui, porque eu acho que a exposição já era demais, mas tem uma fala que ele fala que a Zilu era feia. Quando ele fala, mesmo, quando ele fala que a Zilu era feia e que a Gra e outras mulheres lindas ele teve a rodo, eu confesso que eu fiquei meio grilada com o Zezé, viu? Eu acho que o Zezé de Camargo foi desrespeitoso, mas enfim, a gente gosta do Zezé profissional, pessoal, né? E aí, quando ele fala que a Zilu é feia, nossa, esse negócio pegou tão mal. E também, numa entrevista no podcast, ele falou que casou com a Zilu, eles se casaram em 1982. Eles ficaram 28 anos casados. E sabe o que o danadinho do Zezé falou? Que casou com a Zilu porque ela estava grávida.
Você casou com a Zilu, Zezé? Porque você quis. E tem o vídeo dela falando, e ela tá falando a verdade que eu sei. Vamos ver o vídeo. Essa coisa de que só casou porque eu estava grávida, que não é verdade. Ele não pensou na filha dele. Para agradar a mulher dele, ele foi egoísta. Porque eu já estou separada dele, já me machucou tanto que uma mais, uma menos não vai fazer diferença. Mas ele magoou a filha dele. A gente já estava noivo quando eu engravidei. Já com o jogo de quarto comprado. A gente só mudou a data de agosto para junho. Essa é a minha verdade. Eu tenho fotos, eu tenho depoimentos, eu tenho família, eu tenho todos que sabem da verdade. Então, a Zilu fala que ele não casou, eles tinham planos, já tinha jogo de quarto, o Zezé tava naquela labuta pro sucesso. Todo mundo sabe que o filme Dois Filhos de Francisco conta ali o mais real possível a história dos dois, tanto que foi um sucesso, onde o Zezé fala que a Zilu teve um papel super importante, o filme mostra a Zilu dando força, ajudando, sustentando a família, encorajando o Zezé, e isso é bonito. Então, quando a Zilu fala que o caso não foi porque estava grávida, Zezé, ela se sentiu ofendida. Ela fala até que preferiu ficar quieta, não falar nada e seguir, porque ela achou forte demais o que se falou, até mesmo porque a Vanessa já tinha problemas psicológicos, depressão, enfim. Aí, o Zezé, numa entrevista, ele entra um pouquinho em contradição sobre isso, porque ele fala o seguinte, que ele foi apaixonado pela Zilu, que ele foi muito apaixonado pela Zilu, durante aquele tempo. Então, quem está apaixonado, casa, né? Vamos ver ele falando? Você foi totalmente apaixonado pelo Zilu? Totalmente, foi. Na época foi. Por que o casamento acabou? Porque eu conheci uma pessoa e me apaixonei por outra pessoa. O amor entre o homem e a mulher deixou de existir. Houve uma traição? Houve. Não, na verdade, com essa pessoa, outra coisa que eu queria esclarecer, com essa pessoa não houve traição, porque logo em seguida eu já contei para ela. Tô gostando de uma pessoa. Eu lembro da cena como hoje, ela sentada na cama, começou a chorar desesperada, o que eu fiz de errado e tal. Você não fez nada de errado. Assumo o erro meu, como homem, assumo meu erro. Fui eu que procurei a pessoa, fui eu que fui atrás, fiquei deslumbrado com a pessoa e me apaixonei. Então, gente, toda essa história, a Zilu fala que a verdade dela, o Zezé fala que assumiu o erro, que ele traiu a Zilu e que só terminou o casamento quando realmente ele estava apaixonado por outra mulher. Então, trocando em miúdos, para você que já traiu, você que já foi traído, ele saía com todo mundo, a Zilu passava a vista grossa, porque ela queria manter a família dela, era apaixonada por ele. Zezé no auge do sucesso milionário, e o Zezé é bonito, o Zezé é um cara bonito, é talentoso. Tinha mulher que quisesse mesmo, então ele ficava com todo mundo, e a Zilu mantinha ali aquela família, né, de propaganda de margarina. Porém, um belo dia, Zezé resolve cair de amores por outra mulher, que é a Graciele Lacerda, e eles contaram. Gente, para você ter uma ideia, o Zezé terminou com a Zilu em 2012, que foi onde a Zilu descobriu a traição, que o amigo, você viu aí, o amigo conta, aperta o Zezé para ele contar que tá com outra mulher, porque o Zezé já tá muito apaixonado. E você já viu que homem é bobo, né? Homem gosta de mulher que pisa nele. Porque a Zilu fazia tudo. Não. A história do Zezé, ele fala que a menina foi difícil, que ele apaixonou naquele par de coxa. E aí, a gente postou um vídeo onde todo mundo falou assim que a Graciele deu o golpe. Porque é ela que fez de difícil pro Zezé e tudo. E a gente tem os vídeos. Vamos ver esses vídeos onde realmente o Zezé fala que a Graciele fez de difícil e que eles conversaram durante 8 meses depois que foram dar o primeiro beijo e tal. Só que eu quero pontuar uma coisa. A gente não tá falando se teve traição, Zezé? Mentira. Não é mentira, não. Porque mentira, o Zezé, gente... Não, duvido. mas homem é tudo igual. Eu duvido que ele ficou 9 meses sem dar um beijo. Mentira. Não, eu também duvido, mas eles Mentira. falaram, né? E eu quero falar para você aqui, ó, que gosta de uma fofoquinha que tá na boa, seguinte, o Zezé entrou muita contradição, que aí ele, mas a Graciele conta que eles ficaram conversando durante 2 anos, que deram o primeiro beijo depois de 8 meses, só que tudo isso, ele era casado com a Zilu. Mesmo que estava separado de corpos, para a mídia, a Graciele sabia que o Zezé tinha uma família e tinha uma mulher. Aí, ela inocente demais, caiu no papinho do homem. Não, eu tô lá em casa só por causa dos filhos. Só que hoje ela tem a Clarinha.
Ela tem filho. O Zezé conheceu ela no show, falando que par de coxa, aquela morena de par de coxa. E aí, será como que a Graciele se sente agora que ela lembra que o Zezé é casado, falou para ela que não estava bem no casamento, traiu e agora ela com um filho pequeno, por isso que ela quer acompanhar o Zezé no show. Agora chora. Agora chora, sim. E aí a gente tem aqui também, vamos ver junto, os vídeos dos dois se declarando, que já tinha um casinho ali, ó. Um casinho lá, ela é do Espírito Santo, ele ia fazer show, sair, beijar na boca. E nisso, ele casado com a Zilu. Vamos ver, palavras deles. Eu falo, não, ele não foi amor à primeira vez. Eu falo que ele queria outras coisas comigo. Ah, foi amor à primeira coxa. É. Já fiquei 8 meses no telefone. E nada? Porque assim, Foi indo. o que aconteceu? Ele ficou 8 meses atrás de mim. E a gente só conversando. Aí ele tava quase desistindo. Só que eu comecei a gostar do papo dele. Então, quando eu comecei a conversar com ele, conhecer o Mirosmar, no caso, né? Porque ele começou a mostrar pra mim ser uma pessoa simples, igual a mim. Eu podia falar com ele a minha linguagem. Eu achava que ele era uma outra pessoa. Eu comecei a ver que ele tinha tudo a ver comigo. Os gostos de música, comida, de tudo. Então, aí você vai batendo. Só que aí eu não consegui, tipo assim, eu tinha medo de me envolver com ele. Aí teve uma vez que ele desistiu. Ele desistiu, parou de me ligar e tudo. Eu falei pra ela um dia pra ela. Meio que. Falei pra ela, escuta, eu tô sendo inconveniente, você quer que eu pare de ligar pra você, pare de conversar? Ela falou, não, eu gosto de conversar com você. Eu gostava de Mas eu gosto de conversar com você. Mas até então vocês não tinham dado nenhum beijinho. Não, mas eu Pega na mão. Nem pegar na mão? Nada. Gente, peraí, 8 meses e não tinha pegado na mão. Primeiro beijo. Então, quando aconteceu essas coisas todas, teve um momento que ele pegou e desistiu, assim. Lembra que você ligou e terminou, aquelas coisas assim? Foi quando eu percebi que eu tava gostando dele. Depois de quanto tempo? Ai, contando essas histórias todas, por botar, acho que tem mais de um ano e pouco. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos ele trabalhando Nessa confusão toda foi mais ou menos isso. Que ele pegou, ele deixou um recado pra mim no telefone. Tomei uma cachaça. Terminando, tipo assim, não quero mais. Terminando assim, não quero mais falar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí foi quando eu percebi que eu tava gostando dele. Eu falei, não, nem sabia. Aí foi quando eu liguei pra ele pra falar. Você que ligou, que lindo. E o que você falou nessa ligação pra ele? Foi quando eu falei que, tipo, que eu percebi que eu tava gostando dele. Foi um choque pra mim, que eu senti falta. Que eu não tava percebendo, né? Eu gostava tanto, assim, de estar ali e eu tava... Pra mim tava tudo bem. Você foi se envolvendo nesses 2 anos. Quando ele pegou e... Tchau. Aí eu tomei um susto. E o primeiro beijo, eu tô louco aqui pra saber. Onde foi o primeiro beijo? Aí nós marcamos, ela foi pra São Paulo, foi pra casa dessa amiga nossa. Eu fui lá, peguei ela e saí com ela, só eu e ela. Aí dentro do carro, eu consegui o primeiro beijo. Depois de 2 anos? Pra dar um beijo, mas graças a Deus deu certo. Olha só, aqui, nosso Felipe Fontoura, que tá como hoje é fofoqueiro, é o dossiê. Hoje o Felipe tá ali gravando outra Dossiê coisa. Zezé Zilu. Dossiê. Mas dossiê mesmo, quem fez foi o Zezé. Porque na época a gente viu na revista, a fofoca foi o seguinte, o Zezé mandou fazer um dossiê, investigar a vida da Graciele se realmente ela era uma moça direita, uma moça para casar. Porque o Zezé, inocente, ele queria assumir a Graciele, mas ele precisava terminar com a Zilu. Você viu que no vídeo a Zilu fala o seguinte, esse vídeo que a gente colocou. O Zezé, eu descobri tudo, ele me falou a verdade, e ele falou, não sei qual das duas que eu amo mais, se é você ou se é a Graciele. Ou seja, ainda, pelas palavras da Zilu, o Zezé ainda tinha aquele negócio seguinte, eu me apaixonei por uma mulher da rua, mas eu ainda tenho amor pela minha família, que entra, né, a Zilu. Mas quando Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. dividido. Uma diz que sou um bom amante, E a outra diz que sou um bom marido. É. Então, gente, a casa caiu foi quando a Zilu descobriu. Porque se a Zilu não descobre, como a gente viu na fala dela, um amigo mandou o Zezé falar para ela e ela foi lá tirar os 9 e ele ainda falou que amava ela, a casa só caiu e a Graciele só conseguiu casar com o Zezé por esse dossiê que nós vimos aqui, porque a Zilu descobriu. Mas aí o Zezé já estava apaixonado e não quis ficar mais com a Zilu.
Ele foi seguir a vida dele. E aí, a gente tem o vídeo onde ele apresenta a Graciele, já em 2014, para a sociedade, como namorada. Detalhe, a Vanessa Camargo deu um pau nessa Graciele na casa do condomínio que o Zezé levou ela, porque a Vanessa não aceitava, porque ela era amante do Zezé. Todo mundo sabe, ela era amante do Zezé. E aí o Zezé, em 2014, assume ela e fala que está apaixonado. Enquanto a Zilu, doente, depressiva, tentou até tirar a própria vida, foi para Miami e por causa dos filhos, ela conseguiu se reerguer e tá. Porque, gente, 28 anos, casada com um homem, um dos mais famosos do Brasil, construiu a vida junto, uma família. De repente, você vê ele assumindo outra mulher, contando coraçãozinho, parecendo um adolescente, a pessoa adoece mesmo, né? Aí, eu vou te mostrar o vídeo do dia que o Zezé assumiu, durante uma entrevista a Graciele, para o Brasil inteiro, mas a gente já sabia que ela estava com ele há muito tempo. Roda VT. Apresenta pra gente. Graciele Lacerda. O Brasil inteiro já conhece o nome, mas não conhece. Acho que não conhece ainda visualmente falando. Mas essa linda mulher é a minha namorada hoje. É a mulher por quem eu sou apaixonado hoje. O que você fez pra conquistar ele? Foi difícil. Olha, gente, esse é o segredo então. Mulherada, se fazer de difícil, é isso? 8 meses correndo atrás. Consegui pegar na mão. A primeira vez. O beijo foi mais alguns meses. E o resto eu nem pergunto. E o resto mais alguns anos. Você já fez música pra ela, Zezé? Algumas. Então, isso tudo fica assim pra você. A internet não perdoa, Zezé. Você continua sendo o mito da música sertaneja. Zilu, boa sorte, segue seu caminho, como está fazendo, né? Ela é mais velha que o Zezé também, tem uma vivência. E Graciele, cuida do Mo. Cuida do Mo, porque essa historinha que a gente contou aqui costuma se repetir. Quem trai uma vez pode trair mais. A gente deseja que seu casamento seja abençoado com a sua filha, com a sua família. Mas, aqui na boa, a gente não joga praga. E a música é pra quem, então? Eu não vou negar que sou louco por você. Quando o Zezé fez essa música... É música... pra quem, afinal de contas? Essa música é pra... o amor. O Zezé igual agora tá apaixonado da Graciele, né? Até que apareça um outro par de coxas no show. Ó, vamos... Não, vamos, agora eu falei demais, eu fofoquei demais. Você falou de o amor, vamos mudar de assunto aqui neste Boa, aqui no Rede Boa. Eu vou te contar um outro caso de amor que tá demais, tá de lua de mel, tá ela casado. Você sabe quem tá na lua de mel, que foi pra praia, deu entrevista, que tá feliz igual pinto no lixo? Me conte. Amado Batista. O Amado Batista, que é o rei da música do Brasil sertanejo, ele não gosta mais que fala brega. Ele falou que... Se amar assim for brega. Eu quero ser brega. E eu falo o seguinte pra você, o Amado Batista, diferente do Zezé de Camargo, ele não traiu a esposa mais velha para pegar uma novinha. Ele não era casado, se apaixonou pela Cálita, ou Calita, né? E tá na lua de mel, tá vivendo, a gente já contou aqui, que achou depressa demais esse casamento, achou até que ela tava grávida. Mas vamos conferir a entrevista do casalzinho de Pombim, e ele fala que não quer ter filho. Ele tem 74 anos, e ela tem 23. Que bom, né? Ele disse que não eu quer tô ter com filho, 40 anos, tô morrendo, não tô conseguindo viver, imagina com 70. Como diz o Datena, na tela. Eu também. Curiosa, né? Não é só bonita, não, era um ser humano incrível. É por isso que eu acabei me apaixonando por ela e querendo casar com ela, tá vendo? Não foi, achei ela no meio do povo, assim, descabelando lá, cantando, gritando. Falei, que é isso? Uma mulher dessa desse jeito? Não vem cá. Você foi no show dele? Fui sim. E, né, cantei todas e ele olhou pra mim. Aí você mandou chamar ela? Não, ela pediu pra tirar foto. Eu falei, então vem cá. Depois do show, né? Vem aqui, vamos tirar. E detalhe, ele normalmente não tira foto depois do show, né? Mas abriu uma sessãozinha. Teve sim. Teve lua de mel? Sim, a gente foi pro Pata-Chocas, no Morro de São Paulo. Com pouco tempo, amiga. E vem um neném por aí? Não vem neném não. Tem só nós dois pra viver essa vida aí maravilhosa. Você quer ser pai? Eu já sou pai. Sim, de novo. Já sou pai de 4 já. Nós vamos viver a vida junto, namorar muito, né, amor? Então vão ser felizes. Vão lá. Você viu, gente? Essa menina tá muito apaixonada no Amado Batista. Será que ele tá vivo ainda, Cléo? De tanta dala será que ele não... coração não parou, não? Não, o médico dele administra bem as doses.
Ué, claro, pra estar com uma menina de 23 anos, bonita, gata, Dentro. linda desse jeito. Pelo jeito a menina tá no auge e nem quer ser filho. Ele falou lá aí no vídeo, você viu? A gente quer namorar. A gente não quer ter filho, a gente quer namorar. Então, pois namore, acabe com todo o estoque de Tadalafila que você quiser. Põe 2 chip, pedaladas e a correia cai. põe cinco chips nesse corpo lá com o doutor Paulo Godoy de hormônio e vai viver a vida. Porque o importante é isso, é você ser feliz, sem passar alguém para trás, sem trair, e é isso. A gente gosta muito do Amado Batista aqui, e ele bateu um bolão, hein? 74 anos com a menina de 23. Visivelmente feliz, tá feliz. E ali, como diz o nosso Felipe Fontoura aqui no programa, todo mundo, quando se envolve com alguém, tá interessado em alguma coisa. Ela se interessa na boa vida que ele vai dar para ela, e ele se interessa na juventude e em outras cositas más que o horário não permite eu contar aqui, da Cálita. Então, que sejam felizes aí, o Amado Batista, que a gente toca muito aqui na Rede Boa, música dele. E boa. girando aqui a nossa roda de fofoca, que hoje tá quente, né? Falamos aí de traição, de amores. Agora vamos falar de um assunto que tá pegando aí muita gente, que é eleições 2026. Por que a gente chamou isso aqui na fofoca? Não é de ver com o Felipe Neto, youtuber, surpreendeu todo mundo, gravou um vídeo, jogou aí nas redes sociais. Agora a gente não sabe se ele tá fazendo isso aí para fazer graça, porque ele disse que tinha 2 pronunciamentos, né? Uma nova página que ele tá criando aí na rede social, mas ele surpreendeu mesmo, foi falando que quer ser presidente em 2026. Vamos conferir esse vídeo, esse pronunciamento, esse lançamento da pré-campanha do Senhor Felipe Neto. Essa é uma mensagem para a nação brasileira. Eu tenho 2 grandes anúncios a serem feitos aqui nesse vídeo e eu peço a sua atenção. Nos últimos meses, eu evitei posicionamentos políticos. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava ter um olhar de fora. Porque, como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. A minha revisão nunca foi sobre eu me colocar ou não nos assuntos, mas sobre como eu me colocaria. E é por isso que, após esse período de profunda reflexão e estudos documentados no meu diário, que me acompanha desde o começo dessa jornada, eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. E esse não é um gesto de vaidade, porque eu construí um legado financeiro e na comunicação que já me alimenta o estômago e o ego pro resto da vida. Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo: o uso das redes. E a verdade sobre esse ponto é que todas as plataformas têm acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, às nossas ideologias. Não há escapatória nenhuma. Então, por que não usar a dependência das redes a favor do povo? Aqui vem, então, o meu segundo anúncio. Estou lançando uma nova rede social, a Nova Fala, que é uma espécie de laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro. Essa rede seria algo como um ministério. Eu ainda vou definir qual, talvez o da verdade. No mínimo, ela ajudaria a gente a entender qual é a opinião da maioria sobre cada momento da história. E aí os livros didáticos retratariam a vontade da maioria, como deve ser numa democracia. Na melhor das hipóteses, a rede Nova Fala permitiria criar uma plataforma de governo neutra, sem qualquer ideologia, mas uma posição definitiva e direta do povo, de quem eu seria apenas e humildemente um porta-voz da verdade. Assim como um pai precisa vigiar seu filho para educá-lo bem, é isso que precisa fazer o líder de uma nação. É isso que eu quero ser para o povo brasileiro. Um pai tão generoso quanto vigilante. Ou, se eu for jovem demais, ao menos para isso, eu quero ser como um irmão mais velho. Fiquem atentos. Amanhã, ao meio-dia, eu vou trazer um novo vídeo explicando os detalhes sobre a Nova Fala e sobre o nosso futuro. Agora eu te pergunto, tem base? O Felipe Neto que puxou o saco do Lula, aí viu que o Lula taxou as brusinhas, viu que o Lula não fez o que falou que ia fazer, e aí queria mexer com o Pix, ficou decepcionado. No vídeo ele fala, eu não palpitei da política ultimamente, porque eu estava refletindo, e agora eu quero sair para presidente, porque eu tenho a rede social na mão, eu tenho a fala, eu tenho a comunicação. Gente, claro, todo mundo pode candidatar, todo mundo, eu não sei se você votaria no Felipe Neto. Quando o Gustavo Lima fez o pronunciamento, que também tinha vontade de colocar o nome dele à disposição para a presidência
Todo mundo falou assim, mas o que você vai propor? Ele falou, eu quero ajudar as pessoas. Eu já passei fome, necessidade, eu sei o que as pessoas precisam, eu sei o que o Brasil precisa para prosperar. Ele veio com essa narrativa que até deu uma colada, né? E agora ele retirou o nome dele, não vai sair. Já o Felipe Neto, ele veio com uma proposta muito assim, vazia. O cara quer ser presidente porque ele tem rede social, ele tem comunicação na mão, ele tem isso. Fale mais, Felipe Neto, queremos te ouvir aí, então. Mas ele é amiguinho do Lula, hein, Cleo? Ele é amiguinho do Lula, tudo pode crer que... Se o Lula ganhou e passar os votos para ele, quem sabe? E tudo pode crer que no nossa análise aqui do nosso cientismo político que a gente tem na veia, a gente tirou a seguinte conclusão. De repente, essa jogada é para ver a popularidade do youtuber Felipe Neto e assim, então, ter um nome mais ou menos aí da esquerda já sendo preparado, já que a esquerda está perdida e se não for o Lula ainda está sem nome. Pode ser que isso ocorra. Mas, enquanto isso, na Sala de Justiça de Goiás para o Mundo, hoje também, dia 4 de abril, estamos no lançamento da pré-campanha do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, sim, ele já foi candidato a presidente em 1989, desde então tem uma carreira de governador, de senador, está na política, respira política, e ele foi lançar a campanha dele lá na Bahia, e olha só como que foi a recepção lá, ó, temos o vídeo. E hoje carrega a esperança de toda uma nação e coloca o seu nome à disposição dos brasileiros em Salvador, na cidade de Todos os Santos, que é o resumo do nosso Brasil, é o Brasil que se une. Todo mundo falando que é um grande nome da direita, inclusive já recebeu apoio aí nas redes sociais, estava no evento o ministro Sérgio Moro, aliás, ex-ministro agora, senador Sérgio Moro, né, o da Lava Jato, o algoz do Lula, falou que o Caiado tem condições de combater o Lula, falou isso, porque é o grande nome da esquerda. O pessoal que estava apoiando a direita, o Caiado, aqui em Goiás, muita gente forte, gente grande, e na Bahia, porque todo mundo aqui falou assim, por que o Caiado na Bahia, sendo que ele é de Goiás? A esposa, dona Gracinha, esposa do Caiado, ela é baiana. E você sabe que o PT ganhou no Nordeste. Então, a estratégia, nós que temos a ciência política na veia para falar, a gente acha que eles foram por estratégia. Tipo assim, conquistar o Nordeste, já que aqui em Goiás, com certeza, nosso governador ser mais votado. Então, a gente está vendo essa movimentação política, a gente traz para a fofoca que eu quero perguntar. Você votaria no Felipe Neto? No Ronaldo Caiado? Ou tem outro nome para sugerir para a gente aqui? Se o Caiadão ganhar o Nordeste... ele entra na briga real, cara. Ele entra na briga real, porque até então, a direita, o Zema, ele é um cara que eu acho que ele tá ali, ou ele, ou o Tarcísio, ou o Caiado, ele vai apoiar se o Caiado sair. Uhum. Então já é Minas Gerais. E a gente vai ali comendo pelas beiradas aqui, porque nós queremos ver um governador de Goiás, nós somos de Goiás. Então, para você que quer ficar ligadinho na política de uma forma meio que informal, mas contando a notícia, mas sem muita esquerda, direita, obrigação de falar o que é, o que não é, mas dando para você a oportunidade de comentar aqui se você gosta ou não dessas candidaturas, dessas pré-candidaturas, e é isso que a Rede Boa faz. Aí você comenta, curte, compartilha, vamos falar de política também. E, mudando de assunto, vamos falar também de um assunto que está pegando todo mundo, que é perder peso. A tal do Monjaro, passar fome, jejum intermitente. Tô precisando, Cleo, tô precisando. Eu nem falo, a gente brincou no começo, a nova loira do Tchan é linda. Eu falei, eu sou morena, depois de muita refeição, porque eu tô gordinha. E eu tô gordinha. E aí, o que que acontece? Eu posso falar porque eu tô acima do peso. Lugar de fala. Lugar de fala. Vamos falar igual o pessoal lá das feministas. Da Globo. Da Globo. Eu tô no meu lugar de fala. O que que eu falo pra você, gente? Esse negócio de corpo perfeito tá ganhando, tá ganhando muitas páginas, muito espaço. E muita gente tá fazendo loucura pra emagrecer. Porque ela tem uma influenciadora que ela fala, mas perdeu peso. Aí vem a Maiara, da Maiara Maraíza, magra demais, depois que tava acima do peso. Aí vem Jojo Todinho, que é justamente dela aqui que eu vou falar agora, que a gente tem aí o vídeo dela mostrando a transformação dela de gordinha para o corpo perfeito. Então, eu quero dizer para você o seguinte, você tá vendo que a Jojo, ela mostra ela gorda fazendo academia, e pega peso, e puxa a perna, e isso, aquilo, outro, e outras influências comendo ovo, e bebendo whey protein. Gente, aí depois elas fazem Monjaro,
cirurgia plástica, elas fazem o ó do borogodó de cirurgia no bar do braço, na papada, e puxa isso, e põe bumbum, e põe silicone, aí aparecem linda, como a Jojo tá, perfeita, e aí todo mundo fica achando que é academia, que é o whey, que é isso, aquilo outro. Não, gente, é plástica. Não vamos nos iludir. Claro, uma academia com uma alimentação saudável, ela vai te fazer perder peso, com certeza, mas ela não vai te dar um corpo perfeito. Vamos parar com isso. As adolescentes hoje querem por tudo, o bumbum na nuca. Ai, porque a barriga é trincada. Tá, alimentação saudável e academia vai modelar o seu corpo, mas não vai te dar um corpo perfeito sem você ter um acompanhamento de excelentes médicos na área da estética e provavelmente com cirurgias. Então, quando eu vejo essas propagandas das blogueiras na academia, tirando foto, chorando com o personal trainer, eu acho muito perigoso. Porque todo mundo vai lá para academia, a gente está vendo notícias todo dia que a gente dá aqui na Boa, de gente que está se machucando, com aqueles aparelhos pesados, que chega lá sem instrução nenhuma e vai, não, eu vou ficar com a bunda igual a da fulana, com a coxa igual a da Beltrana, eu vou ficar com o peitão é silicone, meu amor. Você quer silicone? Paga o tanto você tem o dinheiro e aí você vai ter peitão. Você quer um bumbum modelado, você tem que ir lá no médico, aplicar. Eu tô falando que a academia e alimentação saudável vai, sim, mas demora. E essas influencers, elas estão, eu acho que, passando dos limites. A Virgínia Fonseca mostra a barriga chapada dela, falando que tá comendo ovo. Aquilo ali leva as injeçãozinhas de negócio ali toda semana no doutor, põe chip de todo lado. Então, a gente fica vendo essas adolescentes, especialmente, fazendo as dietas malucas e falando, pegando aquele peso, falando que vai ficar com cor perfeito. Não vai. O exemplo é a Jojo Todinho. Tá lá, peso, não sei o quê, e meu whey, minha água, foi lá e passou na faca para ficar do jeito que tá. Tá linda? Tem dinheiro? Se você tem dinheiro, ótimo. Se eu tivesse dinheiro para fazer também, eu faria. Mas enquanto você não tem, não se iluda. É o conselho da Boa de hoje. E agora, encerrando o nosso giro de fofocas, encerrando o giro de fofocas. Hoje falando de traição, de amor de verdade, de amor de pai e filho, não, né? Amor da Batista, da mulher dele. E também falamos de conscientização com essa dieta maluca, com esses negócios de plástica. E aí você comenta com a gente que a gente quer saber. Você votaria no Caiado? Felipe, você votaria no Felipe Neto? Não. Eu já falei, Felipe Neto, Gustavo Lima, isso é piada. Isso é piada. Tem que ser político de verdade. Mas se de repente ele vem com um plano de governo bom? Qual a chance? Né? Vamos ver. Não. Eu acho votar em político sério. Tem de esquerda, trollagem. Tem político sério de esquerda, tem político sério de direita. Cita então de esquerda. Ciro Gomes. O Ciro Gomes é de esquerda? É de esquerda. É de esquerda do centrão, né não? Não, é esquerda. É esquerda? Centro-esquerda, vai. Gente. O Ciro Gomes é de esquerda? O João Campos é de esquerda, mas tudo bem que é novo, não pode ainda. Convoco todos os cientistas políticos que assistem esse canal. Ciro Gomes é de esquerda? Eu acho Sim. que não é não. É sim. Você votaria no Caiado? Voto. Seria meu voto hoje. Dum. E a gente volta a qualquer momento. Se inscreve, ativa o sininho. Aqui, todos os dias, conteúdo quentinho para você. Formatos do jeito que você gosta. E, claro, aceitamos a sua sugestão de pauta. E manda uma fofoca quente aqui que a gente conta. Até fofoca de vizinho. De repente, você sabe de uma vizinha que tá traindo ali. Você printa, me manda, eu ponho aqui. Aliás, se o Felipe deixar, né? Que ele, lá vem ele ela. Corta. Beijo, fui. Tchau, obrigado. Bye. O que tá causando a maior treta, maior discórdia?